da loja. Pois é, e a gente já mostra aí toda... Sério, é esquisito a gente mostrar isso, mas sim, tudo que aconteceu nessa temporada com o Flamengo em relação a agressões. Teve a agressão do Pedro com o Pablo Fernandes, o preparador físico, do Gerson e do Varela e agora do Marcos Braz com o torcedor. Tudo isso que aconteceu, todas as agressões que aconteceram no Flamengo nessa temporada e que temporada complicada. E a gente já mostra também como foi a saída do Braz, porque depois daquela imagem que a gente mostrou do segurança tentando apartar o Braz do torcedor, ele entra novamente na loja onde ele estava e aí os torcedores foram chegando ao shopping, ao Barra e aí ficaram esperando o Marcos Braz sair da loja e esse é o momento que ele sai. E tem muita gritaria, tem muitos torcedores, muitos curiosos que foram para frente da loja saber o que é que estava acontecendo e aí é o momento da saída. Um tumulto muito grande com os seguranças do Braz e também os seguranças do shopping, além de policiais também que entraram no shopping para fazer essa segurança. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa temporada desastrosa do Flamengo dentro e fora de campo. E aí eu estou ao lado dos nossos comentaristas, estou ao lado do Jean Oddi e do André Kfouri. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite para ti. Tudo bom? Boa noite, Marcela, Felipe, André. Pois é, bom, eu acho que assim, para falar primeiro brevemente sobre o episódio, eu acho que, claro que a gente carece ainda de apuração, dos detalhes e tudo mais. Agora, a própria justificativa do Braz não justifica a cena que a gente viu. Quando ele fala, fui agredido verbalmente, um absurdo, e na sequência a gente vê que a reação a essa ação são agressões físicas, com o cara inclusive estirado no chão ali, sendo chutado pelo segurança do Marcos Braz, é uma loucura. Então, assim, nem a justificativa que o próprio Marcos Braz traz justifica lá de cara, independentemente do que venham ser as apurações, a cena que a gente viu. Vale lembrar, Marcos Braz, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Isso. Com presença registrada na tarde de hoje, inclusive. Então, isso vai para além do Flamengo, evidentemente. Aqui nós estamos falando no tema por causa do Flamengo e todo esse contexto que, evidentemente, vai fazer crescer o número de memes do UFC e tudo mais, mas é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria e, sinceramente, vindo dessa direção do Flamengo, não me surpreende. André, eu quero te ouvir também, mas aí as imagens do shopping, nesse momento, tanto o Braz quanto o torcedor estão em uma delegacia no Rio de Janeiro, a 16ª delegacia do Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca. O nosso repórter, aí as imagens ao vivo da nossa equipe, já o Cícero Melo chega com mais informações. Enquanto a gente espera o Cícero e as atualizações, claro, nesse momento tudo ainda muito dentro da delegacia, eu gostaria de te ouvir também sobre esse episódio envolvendo o Braz e um torcedor rubro-negro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean. Boa noite, Marcela. Uma ótima noite a todos. A gente supõe que aquele local no centro de compras onde tudo aconteceu seja um local coberto por imagens, né, por câmeras de circuito interno, aquelas câmeras de segurança, para que não reste nenhuma dúvida. Isso aí vai ser investigado, né? Vai ser apurado. É uma ocorrência, né? E aí vai ficar bastante claro e evidente, eu suponho, quem fez o quê, quem partiu para cima, quem agrediu, quem disse que se defendeu, etc. e tal. E a gente tem que esperar essas informações serem confirmadas, né, pelas pessoas que vão, pelas autoridades que vão cuidar desse caso. Mas, a princípio, acompanhado de um segurança contra um torcedor que de fato não deveria estar fazendo o que estava fazendo ali, não deveria estar dizendo as palavras que disse, mas é estranho, né? Por que isso se transformou numa situação com agressão física e um rapaz, esse torcedor, caído no chão, levando chutes de duas pessoas? Isso é uma conduta, no mínimo, estranha para quem não só é um funcionário público da população do Rio de Janeiro, como é um funcionário do Flamengo, e que deveria ter pelo menos uma preocupação em apresentar uma conduta em público à altura dessas duas posições que ele ocupa. Então o Marcos Braz, a princípio, pelo que a gente sabe até agora, está completamente equivocado. E isso é muito feio da parte dele, é uma conduta muito condenável.
Pois é, a informação que a gente tem é que o Marcos Braz quebrou o nariz, isso ainda vai ser confirmado também, e o torcedor alega que foi mordido pelo Marcos Braz, inclusive tem uma foto já também rondando as redes sociais com essas marcas, do que seria essas marcas de uma mordida do Marcos Braz. Olha, Faz de Esportes também em relação a esse é o momento em que o suposto torcedor que diz ter sido agredido, né, pelo Marcos Braz, ele chega na delegacia onde o Marcos Braz já está. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Cícero Mello, ele está por lá desde um pouco mais cedo e aí ele tem as últimas informações para a gente. Só também uma última informação, porque ele teve um pré-registro em relação à Câmara, que ele pode ser feito virtualmente, entre 1h da tarde e 4h da tarde. Esse pré-registro do Marcos Braz, ele fez. Só que, na hora da votação das ordens do dia, o Marcos Braz não estava presente. E, contudo, ele está como falta, como ausente, então, no dia de hoje, lá na Câmara. Tá? Porque estava essa informação também de que ele deu presença e depois não esteja lá. Ele realmente deu presença, foi uma presença virtual no chamado grande expediente. Como ele não estava na hora da votação, ficou como falta, ficou como ausente. Ele estava comprando o presente da filha, que amanhã faz 15 anos de idade, André Kfouri. Aí temos um outro aspecto, uma outra camada dessa história, né? Que é pior, certo? É, pior, claro. É muito pior. Exato. Em termos de interesse público, a posição do Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo, a pessoa que toma decisões no departamento de futebol, tem uma relevância como funcionário público, né? Como membro da Assembleia, como um político eleito e, portanto, representante de uma quantidade muito significativa de pessoas para trabalhar pela população do Rio de Janeiro. Ele deveria estar num lugar e estava em outro, mas eletronicamente fez constar que estava trabalhando como vereador. Isso também precisa ser apurado. É claro que o Marcos Braz não é o único a utilizar desse tipo de representação, né? E é claro, né? Aí a gente vai começar a discutir um outro assunto que é a política no Brasil, né, gente? Não vamos também tratar aqui das coisas com meias palavras. E no caso dele é isso, ele é um político de fato e um político do esporte, né? Porque a organização no Flamengo, como se dá na enorme maioria dos clubes, e em especial os clubes de massa, esses clubes, as pessoas, as estruturas, são estruturas eminentemente políticas. É isso que ele faz no Flamengo. A gente já vai continuar aqui no estúdio esse debate, mas agora a gente vai à delegacia. Já mostramos imagens de lá, mas agora chega o Cícero Mello trazendo mais informações, atualizando a situação. Cícero Mello, muito boa noite para você. Boa noite a você, Felipe, a Marcela, André Kfouri, Jean Oddi, ao Fã de Esportes, especialmente ao torcedor rubro-negro, que agora está atento aí a tudo que está acontecendo no momento. Nós estamos, como você disse, em frente à delegacia, 16ª Delegacia Policial, que fica aqui no bairro da Barra da Tijuca. Para quem conhece o Rio de Janeiro, fica aqui na Barrinha, né? Fica a alguns quilômetros do local onde aconteceu por volta das 5 horas da tarde o Barra Shopping, né? Um shopping muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, onde aconteceu este episódio, né? E pelo que eu pude apurar, o delegado titular aqui, Dr. Ângelo José Lages Machado, está conduzindo nesse momento o boletim de ocorrência, ouvindo todos os envolvidos, né, nessa situação. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, está aqui, não sei se o termo é esse, depondo ou esclarecendo, enfim, dando o seu depoimento do que aconteceu. Também está o agredido, que é um rapaz de 22 anos de idade, ele é entregador e se chama Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, né? E essa briga ocorreu por volta das 5 horas da tarde no shopping que eu falei, me referi aqui na Barra da Tijuca. Eu estive aqui tentando apurar algumas informações, inclusive estão aqui familiares do garoto agredido. A mãe, Patrícia, eu quis trazer ela aqui para a gente conversar com ela, ela disse que não pode falar por ordem do advogado, os familiares não podem se manifestar nesse momento, pediu que eles não falassem, pelo menos por enquanto, né? E eu ouvi dois companheiros, dois amigos também, entregadores do Leandro, e eles me relataram o seguinte, que eles viram o Marcos Braz dentro de uma joalheria, como vocês registraram aí, ele estava comprando um presente para a filha que faz aniversário, 15 anos de idade amanhã, e estava com segurança, só não sei se estava com um ou mais segurança. Pelo que eu pude ver na imagem, né, que a gente acha que já exibiu aí também, está exibindo,
no momento da agressão era um segurança, pelo que eu pude perceber. O outro, que de terno e gravata, é um segurança do shopping. Então teria ocorrido o seguinte: esses dois amigos passaram por ali e gritaram para o Marcos Braz palavras pedindo a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Mas ficou por isso, passaram, Marcos Braz continuou dentro dessa joalheria e eles seguiram. Depois, um amigo deles, que no caso o agredido, o Leandro, passou sozinho e viu o Marcos Braz dentro da joalheria. E aí teria gritado: demite o Sampaoli. Ficou pedindo ali, gritando, e no final, e aí foram os vendedores que relataram para alguns jornalistas presentes depois, relataram palavras dos vendedores que estavam dentro da loja, dizendo que o garoto pediu aos gritos para o Jorge Sampaoli ser demitido, e que no final ainda disse: seu otário, se referindo ao Marcos Braz, né? Uma agressão verbal. E que nesse momento em que ele foi se retirando, andando, o Marcos Braz saiu de dentro da loja, acompanhado do seu segurança particular, que eu não sei se é do Flamengo ou lá da Câmara de Vereadores, né? Esse segurança que ele anda, acho que é particular, não tem nada a ver com o Flamengo. E aí agrediram o garoto com chutes, a gente pode ver nesse vídeo, com chutes e pontapés, e que relata esse amigo do Leandro, que o Leandro teria recebido do Marcos Braz uma mordida na virilha, né? Eu vi nesse vídeo também que o Marcos Braz sai passando a mão no rosto. Não sei se na confusão teria ele também sido agredido com um soco, ou sobrado para ele naquela confusão de gente querendo separar, gente agredindo, e às vezes quem está ali recebe também algum tipo de agressão, né? Então, por enquanto, o que nós temos para registrar aqui, que o boletim de ocorrência e os depoimentos estão acontecendo nesse momento, aqui na 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca, e isso, o André Kfouri, que foi repórter há muito tempo, já sabe, isso aqui não tem hora para acabar, isso aqui é plantão jornalístico que vai até, na minha opinião, vai rolar madrugada, porque é muita gente para ser ouvida, a burocracia é grande. Eu já participei de vários casos, me lembro de alguns, Edmundo, o Adriano Imperador, e são sempre casos, boletins de ocorrência e delegacia que demoram horas e horas, mas a gente está aqui vendo o que vai acontecer e vendo se as pessoas envolvidas podem falar. O agredido, né, o Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, 22 anos, repito, vendedor, entregador, melhor dizendo. O Marcos Braz, ver se ele vai querer falar com a imprensa depois e dar a sua versão do acontecido. E o delegado, o doutor Ângelo José Lages Machado, que é o titular da 16ª DP, para nos falar tudo que rolou lá dentro e em que vai dar isso aqui, se vai ter processo, o que vai acontecer. Está passando aqui o carro da polícia atrás, eu devolvo para vocês por enquanto, e a qualquer momento eu volto com maiores novidades aqui da delegacia 16ª DP no Rio de Janeiro. Tá legal? Valeu, Cícero Melo trazendo as informações. Claro, voltaremos à 16ª. Um bom plantão ao Cícero. Exatamente. Bom trabalho. Ele já está contabilizando, né, esses horários aí. Ainda mais por uma situação como essa, né? E a nossa programação vai longe ainda. Claro. Então, aqui no Sport Center e depois do Sport Center, claro, o Cícero Melo lá de plantão, André. Agora, Felipe, a mordida, ela agrega a informação da mordida, né? Vamos também definir. Vamos ver se isso houve ou não. Sim. Mas a informação da mordida, vamos convir que agrega um aspecto bastante estranho a respeito de tudo isso, né? O que eu fico pensando aqui é que tanto para o vereador Marcos Braz como para o dirigente de futebol Marcos Braz, o Cartola Marcos Braz, o contato com o público faz parte das suas atividades, né? O Flamengo vai bem, estava ganhando tudo, ganhou do São Paulo no último domingo, ele vai ao shopping comprar um presente para a filha, talvez ele não consiga porque nos braços do povo, né? Não consiga nem andar no shopping. Sim. É um lado da moeda, né? As coisas vão mal, especialmente na sua atividade como dirigente de futebol, porque estranhamente no Brasil o futebol ele eleva as temperaturas mais do que a política numa situação como essa, cotidiana, de alguém andar num shopping, mas o Flamengo vai mal. Infelizmente, também é possível que aconteça uma situação, um dissabor como esse, alguém ofender, não está certo. É previsível, né, André? Não que se justifique, mas é previsível no ambiente que a gente vive. E também não está certo. Agora, claro, é do interesse
principal do Marcos Braz que isso não se escale e que não termine em nenhum tipo de confusão. Então ele está com o segurança andando num shopping, tem um torcedor do Flamengo o ofendendo, proferindo palavras que ninguém gosta de ouvir. Ele tem que agir para que isso não passe de uma bobagem, para que isso não passe de uma situação desagradável e só. A não ser, é claro, que ele seja agredido fisicamente, aí é uma outra situação. Claro. Aí que não foi nem a própria alegação do Marcos Braz ao justificar o ato. Então, acho que esse, para mim, é o ponto que até comecei o programa falando disso. Ele não justifica a agressão que a gente viu, porque essa agressão está ali gravada, são imagens... Como disse o André, a gente certamente vai ter outras imagens, talvez do circuito interno do shopping e tudo mais, mas essas imagens estão aí. E essas imagens não são uma reação adequada àquilo que o próprio Marcos Braz diz ter sofrido. Ofensa verbal. A ofensa verbal, né? Ainda que, como disse o André, não seja algo elogiável, é condenável também, mas são graus diferentes, né? São atitudes diferentes. Acho que esse é um ponto. Eu queria só falar um pouco sobre a incompatibilidade, mais uma vez escancarada, sobre os 2 cargos que o Marcos Braz ocupa. Sim. E queria lembrar que foi boa parte da torcida do Flamengo, a mesma que hoje critica esse dirigente, que o colocou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É lógico. Ele foi eleito quando posava de herói, por inclusive, para mim, com méritos bastante discutíveis e contestáveis dessa direção do Flamengo, de gastar um dinheiro, e claro, comprando grandes jogadores, mas gastar um dinheiro cujo o resultado na verdade, é o trabalho que vinha da gestão anterior, comprando jogadores atrás de jogadores, Marcos Braz posando de herói toda semana a cada nova contratação, e por isso ele foi eleito vereador. Quando alguém tem um cargo de vice-presidente de um clube como o Flamengo e um cargo de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele vai fazer muito provavelmente ou certamente um dos 2 trabalhos muito mal, se não fizer possivelmente os 2 trabalhos muito mal. Porque são trabalhos incompatíveis. Ambos deveriam exigir uma atenção integral do tempo, do foco do Marcos Braz, e ele não pode. Não dá para ser vereador e ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, assim, o torcedor também, ele precisa sempre desconfiar na hora que o seu candidato é um candidato ligado ao clube que pretende continuar trabalhando no clube. É bom que se diga, a torcida do Flamengo não o elegeu deputado, porque ele tentou galgar uma posição aí, se candidatando, eu não me lembro se a deputado federal ou a deputado estadual, acho que federal, e não foi eleito. Né? O Bandeira, que já não tem mais ligação com o Flamengo, né? Foi, acho que, eleito suplente, se não me engano, e eu discutiria, se ele voltasse a trabalhar no Flamengo, a manutenção do cargo político, porque não dá, é incompatível. O Flamengo é um clube muito grande e que exige demais de pessoas que ocupam cargos como esse. E você não pode ser vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Só confirmando, tá? O Marcos Braz, então, hoje ele vai ter o dia descontado do salário dele. Levou falta, vai ter o dia descontado e está confirmado pela Câmara. Terá sido a primeira vez que isso aconteceu? Provavelmente não, até porque ele viaja muito com a equipe, então, pelo menos, eu tenho quase certeza que não, mas eu não tenho essa resposta absoluta, tá? 100% é só uma pergunta, de fato, eu não tenho essa informação também. Olha, e aí a gente coloca no nosso site, o espn.com.br, porque o Flamengo estuda agora aumentar a segurança após ameaça de organizada e briga com Braz em um shopping. Apuração do Pedro Ivo Almeida. Essa matéria completa está lá no site da ESPN, no espn.com.br.